Bom dia. Bem-vindos ao IntegraCast, o podcast do Colégio Integração. Eu sou o Pietro. E eu sou o Matheus. Nós estamos fazendo esse super projeto junto da professora Camila, de Geografia. Viemos falar sobre a xenofobia, a conscientização e trouxemos duas pessoas aqui para falar com a gente, o Vitor e a Isabelle Sasaki. Ni hao ma. Meu nome é Victor, estudo no Colégio Integração, sou do primeiro ano do ensino médio. Konnichiwa, watashi no namae wa Isabelle desu. Meu nome é Isabelle Sasaki, né? E eu estudo aqui no Integração e eu estou fazendo a oitava série. Oitava série. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como é essa experiência de terem família imigrante aqui no Brasil. Como que vocês lidam com isso? Como que os brasileiros lidam, as pessoas lidam, quando vocês falam que são imigrantes? Pode começar, Sai. Eles estranham bastante, né? Porque ao mesmo tempo que no Brasil eles têm muita diversidade, meio que é novo, né? Tem pessoas que veio de fora, literalmente. E meio que às vezes zoam, tem preconceito, mas nada que seja diferente, entendeu? Mas, dá pra acostumar. Então, hoje em dia tá bem comum, né? Você sair na rua e encontrar algum asiático, algum imigrante de fora. Mas antigamente era muito incomum você andar pela rua e encontrar alguém, sei lá, tailandês, chinês, japonês na rua. E hoje é muito normal. E ainda os brasileiros continua a mesma coisa. Às vezes faz uma gracinha, a gente acaba sofrendo bullying, xenofobia. E assim vai. A família continua o mesmo. Como que vocês se sentem quando alguém zoa os costumes de vocês ou acaba fazendo uma gracinha sobre... Como que vocês reagem com isso? Assim, eu fico meio sem graça, né? Mas meio que já é rotina. Dá pra acostumar, entendeu? E não devia, né? Mas dá pra acostumar e tal. Mas a pessoa que faz isso, na verdade, ela tem menos conhecimento. Então, sei lá, né? Desde quando, da minha infância até agora, eu sempre sofri essa xenofobia. Agora é normal. Só que eu acabo também me abalando, porque todo mundo não é feito de ferro. A gente tem sentimento, eu também sinto, não gosto que as pessoas me chamem, me zoem, fala da minha família, de como eu sou. Porque isso é pessoal, ninguém deveria julgar o outro. Mas antigamente você sentia? Nossa, até hoje, quando alguém vem falar mal de mim, eu sinto raiva pela pessoa e me fico um pouco abalado também. Eu entendo bastante disso porque meus pais são nordestinos. Então, quando eu falo, ou às vezes nem falo, as pessoas percebem o meu jeito de falar, algumas gírias que eu utilizo, acabam me zoando e tal. E aí, mas eu aprendi, eu já me acostumei com isso e eu aprendi que meio que não é normal, mas tipo, cada um tem o seu costume, tem o seu jeito de falar e se comunicar em sociedade. Então eu acredito assim que cada um tem o seu jeito. Você não deve julgar o outro pelo jeito que ele fala, porque todo mundo é único no seu jeito. Eu queria perguntar como é que é a diferença entre, tipo, escrever lá, a cultura daqui, escrita. Na questão, da língua, do idioma, você Sim. quer dizer? E cultural também, caso o impacto da cultura nossa pra sua. Eu faz 4 anos que eu tô morando aqui no Brasil, né? Eu nasci e morei no Japão durante quase 10 anos e acho que o Brasil é um país um pouco difícil de se adaptar, né? Por conta da questão da segurança, do idioma, da cultura e tal, né? Tipo, no primeiro ano que eu vim aqui no Brasil, eu tive que fazer aula de reforço, né? Pra aprender a escrever, porque eu falava com a minha família em português, mas fora de casa eu falava em japonês. Então, meio que eu sabia falar os dois idiomas sem problema, só que eu não sabia escrever e nem ler. E isso acabou dificultando eu aprender também o inglês, porque meio que o alfabeto do japonês é diferente do abecedário, entendeu? Aí é difícil aprender o português, eu acho, né? Eu acho mais difícil aprender o português do que o japonês, porque acho que o japonês, as palavras são muito mais simples de aprender, tipo, eles muito mais curto, entendeu? No Brasil,
você aprende a vida inteira o português e mesmo assim ainda não sabe nem falar e escrever direito. Ainda tem um pouco de dificuldade de escrever, entendeu? E falar. Como eu já fui nascido aqui, eu tive costumes daqui, mesmo sendo de família chinesa, eu me acostumei muito rápido, só que acho que até no meu 5º ano eu não conseguia me adaptar muito rápido, porque pessoas falavam gírias, até mesmo palavrões Nossa, que sim, eu não sim. sabia o que significava, não era normal pra mim, porque esse xingamento não fazia parte do meu dicionário. E isso levou tempo para poder se acostumar. Não sei se foi com você também. Foi difícil, assim, tipo, em questão de xingamentos e apelidos, tipo, gírias, porque coisa nova, né? Às vezes o povo inventa umas coisas que nem tem sentido. Então, não, E é engraçado, mas não tem sentido. não tem porquê. Eu sempre tive assim um fascínio por outras culturas e tal. E aí eu tava fazendo umas aulas no celular mesmo sobre japonês e tal. E eu vi que tem diferentes partes do idioma. Tem lá o que se fala, aí tem eu esqueci o nome agora, Hiragana? eu queria que você explicasse um pouco pra gente, até pro pessoal que tá assistindo, como que funciona assim esse idioma. Então, é que no japonês a gente tem 4 alfabetos, né? Que é o hiragana, katakana, kanji e o romaji, né? O hiragana você usa pra coisas mais simples, tipo gírias, gírias, algo fofo, ou quando você usa um kanji, você complementa, entendeu? Daí o katakana você usa para coisas que vêm de fora. Exemplo, para palavras em inglês que você consegue escrever em japonês. E o kanji, ele vem do chinês, né? Que meio que você pega símbolos e associa com palavras e você consegue encaixar, entendeu? E romaji é o abecedário, só que tem a pronúncia de inglês, entendeu? Daí é um pouco difícil para usar no português. Se fosse para um japonês aprender português, porque meio que os japoneses, eles veem qualquer abecedário ao som de inglês, entendeu? Daí acho que é mais difícil para o japonês aprender um português do que um português do que um brasileiro aprender um japonês, Ah, entendeu? entendi. E como funciona, Vitor, essa parte da China e tal? Na China, a gente tem 2 idiomas. A gente tem o mandarim e o cantonês. Mandarim é um idioma mais formal e o cantonês, ele vem de Canton. No caso, é o meu idioma. Eu converso com minha família, com os parentes. Mas quando entra em uma reunião de família, assim, quando a gente se encontra para discutir sobre algumas coisas, eu fico bobinho, não sei de nada, porque eu não fui ensinado a falar mandarim, só apenas cantonês. E até hoje eu tenho dificuldades para falar cantonês. Entendi. Eu acho bem interessante assim como funciona a questão da cultura e do idioma dessas famílias que são imigrantes, porque eu acredito que é bem importante a gente entender como funciona como se pode se dizer? Como funciona a convivência assim dentro de casa e fora. Eu acho bem interessante assim de ver como funciona. Dá uma palhinha pra nós, Palhinha sobre cantonês. cantonês? Ah, que isso, cara. Mas sobre algum assunto? Não. O que você acha melhor, mano? Se eu conseguir falar aí. É que eu não sou desenrolado no cantonês, cara. Eu falo só respostas. Eu só sei mais escutar do que falar. Então, eu não vou saber dizer nada, cara. Cara. Pode crer, pode crer. Acontece, mano. Você tem alguma pergunta para fazer pra Mano, eu eles? tenho uma pergunta assim, mano. Como é que vocês se sentem pensando que tem pessoas que não gostam de vocês só por onde vocês vieram? Só por causa, sei lá, do olho de vocês ser um pouco mais puxado. Sobre pessoas não gostarem da minha fisionomia ou da minha cultura, acho normal, porque todo mundo tem a sua opinião. Se você gosta ou não gosta, isso não vai me afetar. Porque você que decide sua vida. Se você quer me elogiar ou quer me criticar, fica a sua decisão. Tranquilo. Pode crer. O que E você você, acha Sasaki? sobre? A minha opinião é quase igual a ele, né? Mas eu não me importo tanto se a pessoa gosta de mim ou não por causa da minha fisionomia, né? E ultimamente, por causa da cultura asiática, então tá ficando até moda e tal. Acho bem legal. É. É legal. Agora também
continuando sobre esse assunto, eu queria saber se vocês se importam com a opinião alheia sobre a cultura de vocês. Oi? Eu queria saber se vocês se importam com a opinião alheia sobre a cultura de vocês. O que vocês acham da opinião das pessoas? Se vocês se importam, se vocês dão ouvido. Eu acho que cultura, por mim, eu gosto de conhecer novas culturas, aprender novas coisas. E eu não sei se todo mundo é igual, assim, de conhecer novas coisas. E por mim, eu acho tranquilo você querer ou não conhecer a minha cultura. E você, Sasaki? Ultimamente nas redes sociais e tal, né, as pessoas ficam curiosas, né, em saber o que vem da Ásia e tal. Eu acho isso bem legal, mas ao mesmo tempo começa a surgir mentiras e tal, coisas que não são verdades. E acho legal pessoas que querem conhecer a minha cultura e tal, eu sou numa boa, mas as pessoas que meio que extrapola, acho que já é demais, entendeu? Meio que já quer associar com outra coisa. Ai, é japonês, então é inteligente. Já, Super desnecessário. tipo, acho desnecessário isso. As pessoas agem muito por impulso, elas não ligam se vai te ofender ou não, elas só falam sem A pensar. galera acha mais sobre achismo, né? Porque vai no que a sua mente achar mesmo. Que nem ultimamente as pessoas que estão indo pro Japão, que tá virando meio que moda ir pro Japão agora, né? Eles tratam um japonês como se fosse um animal, um zoológico. Eles enfiam a cara no meio do povo lá, do Coloca japonês câmera, lá. filma todo mundo. Eu vi isso aí. A né? cultura não é a mesma aqui no Brasil, que você sai falando alto, filmando todo mundo. Nem todo mundo gosta. Eu tenho muita vontade de conhecer vários países, a China, por exemplo, o Japão. Eu tenho interesse de fazer intercâmbio no Japão, porque eu tenho a necessidade, eu quero conhecer novas culturas e tal, para entender como funciona, mas, tipo, obviamente com respeito e tal, eu respeitaria todos igualmente, não haveria um desrespeito da minha parte, as certas culturas e tal. Sasaki, eu lembro que você foi para o Japão recentemente. Eu queria que você falasse para as pessoas como que qual é o choque cultural que você tem quando você vai para o Japão e volta aqui para o Brasil. Assim, pra mim, dessa vez que eu fui pro Japão, foi uma sensação muito diferente, assim, meio que... Eu sinto que eu pertenço àquele país, mas eu fui como turista, eu me senti que eu fui uma turista lá no Japão. Meio que... eu sei falar todo o idioma, eu conheço tudo sobre o Japão, mas por eu ter vindo pro Brasil e ter conhecido mais coisa, eu me senti uma turista indo pro Japão mesmo, meio que como se tudo fosse novo. Como Sendo se que não não fosse era. nativa, né? Foi muito isso. Sim, já foi isso comigo também. Mas você já foi para China? Já, se eu não me engano, já fui 3 vezes pra China. Mas eu não tenho muitas lembranças frescas. Mas eu posso me recordar que lá era muito, muito mais calmo que aqui. Ah, sim. É interessante saber como as pessoas se sentem assim quando vão de um país para o outro, que cada um tem os seus costumes e tal. Eu acho interessante saber esse choque cultural e tal. No caso, é muito diferente lá na China. Lá na China, tudo é muito calmo, sabe? Ainda mais que onde eu fui, era mais o interior, como se fosse uma vila. Era muito separado de tudo, a cidade era perto, mas não era tanto. Tinha que pegar tipo uma lotação assim, levava mais ou menos 20 minutos até você chegar na cidade mesmo. Mas acho que no Japão também é muito assim, meio que um lugar barulhento fica um lugar barulhento só. Meio que você sai 15 minutos de Tóquio, de trem, é tudo arrozal, né? É um campo tudo aberto só de arroz. Bem que falou que eu já vi vários relatos de pessoas estrangeiras que falam que o Brasil é um país calorento, as pessoas são bem agitadas. Isso, se eu posso usar esse agitadas e termo. tal. Eu acho bem engraçado como o povo fala que os brasileiros agem. Eu queria perguntar, na questão da cultura, quais tipos de brincadeiras vocês tinham lá? Porque muda de país para... Brincadeiras tipo de criança? É. Exemplo. No Japão, é muito comum você ver crianças brincando na rua, assim, até tarde. Até tarde não, até mais ou menos 6 horas, porque
é o horário meio que toca o sino da recolhida, entendeu? Meio que passa um carro tocando um sino. Tem um toque de recolher lá? Tem um toque de recolher, mais ou menos 6, 5 horas, que toca um sininho lá, daí meio que avisa que já tá tarde e tem que ir embora, né? Mas as crianças geralmente costumam brincar de pega-pega, beisebol, é muito, como que fala? Popular o beisebol lá no Japão. É, popular. É muito popular lá no Japão. É como se fosse o futebol aqui no Brasil, só que é beisebol, né? Ah, que legal. Legal. Não sabia que era o beisebol no Japão. É o Yakyu, né? Vitor, eu queria saber se... eu não sei se você já viu como funcionam as escolas lá na China, mas eu queria saber se você já percebeu alguma diferença entre as escolas da China para aqui as brasileiras. Nossa. Eu mesmo nunca cheguei a estudar nas escolas chinesas, mas eu já cheguei a visitar uma escola. Vi como é que era. Não vi como é que era o uniforme para ver se as pessoas eram todas uniformizadas também. Mas eu vi que as escolas eram bem simples. Carteiras, uma lousa de giz. E é basicamente tudo clássico, sabe? Nada modernizado, sem tecnologia. Sim, sim. E é muito, muito calmo mesmo. Quando eu tô uma vez no sinal, nenhuma criança saía gritando, correndo assim pela rua. E Já era no sempre Brasil. tranquilo. Já no Aqui, Brasil, pô, aqui em seguida acabou! Acabou! É bem interessante ver, por exemplo, eu vejo uns vídeos das escolas da Coreia do Sul, como funciona. Que, tipo, Nossa. eles têm uma atividade para fazer durante o recreio, tipo, limpar a sala e tal. Sim. É o uniforme, eles seguem certinho, já... Eu creio que acho que na Coreia, no Japão e na China, isso sobre a limpeza é tudo igual. Tipo, tem um momentinho que a galera junta pra limpar a sala, pra dar uma arrumada. E aqui também é super diferente. Aqui, tipo, a gente não limpa a sala, limpam pra gente. Aqui a gente tem o costume de... E Só largar deixar, a sujeira, deixa alguém vai ir bagunçado, pra alguém mim. vai arrumar, Eu acho isso legal porque, tipo, auxilia bastante, influencia no conviver dos alunos, tanto entre eles quanto com os funcionários e tal, mostra o respeito que eles têm pela escola e tal. É algo que falta aqui no Brasil, porque os alunos aqui no Brasil não ligam, assim, pra higiene da sala e tal. Eu acho que falta Às isso vezes nem pra higiene própria, viu? aqui. Às vezes. Pois é. Tem uns aí. Tá maluco. Por isso Muito eu problema acho... sobre isso. Uns aí. Mais educação, assim, não educação assim, escolar também, mas educação básica, convívio, de ter uma higiene das salas e tal. Eu acho que também no país dela é muito comum que os pais já ensinam sobre, assim, modos em geral, do que você deve e não deve fazer. Sim. As crianças, por exemplo, vivem mais na escola do que na casa dos pais, né? Meio que todas as escolas lá no Japão é integral. Meio que você entra 8 horas da manhã e sai 6 da tarde. Tipo, é puxado, mas ao mesmo tempo que é puxado, se você for para outro país, vai te ajudar muito. Em questão da cultura. Porque meio que você já aprendeu na escola que você precisa ser educado, você já aprendeu que você precisa ser limpo, precisa ter responsabilidade de limpeza, Uma coisa também, outra coisa que eu percebi bastante aqui no Brasil sobre as atividades físicas. No Japão, por exemplo, tem 3 aulas de educação física por semana, mais os bukatsu, né, que é os meio que clube que as pessoas fazem, que tem, acho que basquete, vôlei, judô, todas essas coisas aí. Eu vejo aqui no Brasil que a maioria das crianças não consegue nem correr, assim. São menos Então, ativas, algumas crianças. acho que as crianças são menos ativas e tal, né? Até porque no Japão, meio que no ensino fundamental, você é obrigado a ir a pé pra casa, meio que seus pais não podem te buscar na escola. Sério? Nossa, Por quê? Nossa, isso eu não sabia, não. Por quê? legal. Pra meio que se tornar mais independentes e tal, né? E também, a maioria dos pais são bem mais ocupados do que aqui no Brasil. Meio que todo mundo... No Japão, em geral, todo mundo é muito ocupado. Por isso que acho que as pessoas são muito mais solitárias que aqui no Brasil, né? Porque quando acho que você se ocupa por uma coisa, você tem, acho que, menos tempo pra você mesmo. Entendi. Eu gosto bastante de como funciona a educação no Japão, na China.
Recentemente eu tinha visto um vídeo, acredito que tenha sido na China, de como os alunos estudam para os vestibulares. Tipo, eles levam um montão de livro para a escola e tal, passam horas estudando, então eles levam bem a sério os vestibulares, a educação, os estudos. Eu acho que a gente deveria ter isso também, mas... Você acha que muda muito a dinâmica da escola, no sentido, tipo, visual, a infraestrutura das escolas, daqui e lá? Não é igual aqui no Brasil, que você, exemplo, entra no prezinho e já sai daqui formado, entendeu? No ensino médio, meio que cada etapa escolar já tem uma escola, entendeu? Meio que você tá no prezinho, você vai para uma escola, que é o Youchien. Daí depois que você sai do Youchien, você tem que ir pro Shogako, né? Que é o Tipo, ensino fundamental. ensino assim. fundamental 1, que vai até a 6ª série. Daí depois da 6ª série você vai pro Chugako, que é até... mais ou menos até a Acho que é o 9ª nono. série. Seria o Nona nono. série. Do Metal 2. E o Cocô, que é o ensino médio, né? Ah, sim. Aí seria o high school, né? High school. É. E que eu saiba, hoje em dia, High school. na Coreia, no Japão e na China, as escolas ultimamente estão muito mais tecnológicas. As escolas são muito maiores, conseguem abrigar muitos alunos e a mesma cultura, né? Toda escola que você Na vai, China- todo mundo vai te tratar bem, você nunca vai ser desrespeitado, nunca vai... que eu creio também, nunca sofri bullying na China quando eu fui. Ah, no Japão tem uns bullying pesado lá. Eu pelo menos nunca sofri, assim, bullying na China. Eu sofri bullying no Japão porque meio que eu sou estrangeira no Japão, né? Aqui no Brasil eu sou considerada japonesa, mas se eu for pro Japão eu sou considerada gaijin, que é estrangeiro, que no caso meu é o brasileiro, né? Meio que as meninas tentavam me excluir da turma e tal, porque eu era gaijin. Meio que elas não gostavam de mim por causa disso, né? Teve um dia que elas até elas afundaram meu sapato assim no arrozal e eu tive que ir com o sapato todo encharcado pra casa. Nossa. Tipo, eu vivia... Meio que isso me afetava muito, porque eu sabia que não era igual às meninas. Meio que eu faço zero padrão do padrão japonês, né? Eu tenho a pele... Essa cor aqui, minha pele, mas meio que eu sou Diferente de mim. preta lá no Japão. Ah, você é considerado preta no Japão? É essa cor aqui. Mas mesmo assim, meio que eu sou considerada preta no Japão. Eu vou... Tipo, eu sou muito mais troncuda, mais ossuda que as meninas lá, né? Meio que é comum as meninas pesarem lá 42 quilos Nossa. As meninas são muito fininhas. e os meninos pesam, sei lá, 60. Nossa. Nossa. Tipo, esse é o padrão dos No caso japoneses. pra cá não é nada normal que eu saiba, que as pessoas já têm Aqui- cintura óssea bem mais larga. Eu acredito que as pessoas Aqui deveriam a gente é um pouco mais respeitar pesado. bastante, que as pessoas jogam bastante a sua origem e tal. E eu acho que deveria mudar bastante, que isso é muito ruim, até no bem-estar social, assim, para conviver em sociedade. Eu acredito que as pessoas deveriam ter a mente mais aberta, respeitar as culturas, as religiões também, que é um assunto que é bem polêmico, Sim, tanto sim. no Brasil quanto no mundo todo. E eu acredito que as pessoas deveriam ter essa mente mais aberta para elas perceberem que não é só ali no mundinho delas, ao redor delas. Tem a gama de cultura e de costumes vai além do que só ao redor delas. Acho bastante errado isso, as pessoas pré-julgarem só porque a pessoa é diferente de você. Entendi. Atualmente você sofre xenofobia, assim? Zoam muito? Xing Ling, pastel de fã. Ou tipo, fica puxando o olho assim, Xing Ling. É o mais comum. É mais comum, assim, mas meio que são piadas, então eu não ligo tanto assim, né? E tu? Fui criado aqui, pra mim não tem muita diferença. É sempre as mesmas, não inovam, então tô nem aí. Fala assim e beleza, cara. Você é Beleza, legal. beleza. Você se acha divertido. Continua sua vida que eu continuo a minha. É basicamente isso que eu falo pras pessoas na rua quando falam pra mim. Assim, eu não me importo com, tipo, Xing Ling, me chamar de japa, Xing Ling, até porque eu sou, né, literalmente. Eu não gosto que meio que discrimina, tipo, criam padrões. Meio que, japonês é inteligente, só porque é japonês tem pastelaria. Só porque só porque é japonês tem não sei o que isso. Isso eu acho zoado, eu não gosto tanto assim. Nossa, uma coisa que já me falaram isso que eu pensei assim, por que sua mentalidade é tão, assim, Então, Uma- rasa. é tão rasa, sabe? Uma vez chegaram assim um grupo de amigos da minha escola antiga e falou assim:
você é chinês, né? Aí eu falei, sim. E eles me disseram assim, você come de hashi? Você come tudo com pauzinho? Sim. Eu falei, por quê, cara? Porque Que só porque eu isso, sou cara? asiático eu tenho que comer de pauzinho? Isso Miojo não faz de sentido hashi. nada. Não faz Come sentido. miojo de hashi, velho. E meio que querendo ou não, você é brasileiro, né? Eu sou brasileiro, nasci. Você só tem a etnia que é a chinesa. Isso, eu tenho costumes daqui. Mas- Só que todo mundo que olha na rua, pra mim, tipo, fala assim, ele é chinês. Ou ele é japonês. Xenofobia no Brasil é bizarro, cara. Todo mundo. Aqui é uma mistura de etnia, velho. Não tem como. Não faz sentido. As Não pessoas faz agirem sentido, assim. velho. Todo mundo. Então, hoje em dia, se você sai na rua sendo imigrante do Brasil, você vai sofrer xenofobia. Você sendo asiático, argentino, muita argentino sofre bullying aqui, a xenofobia. Mas brasileiro mesmo são os indígenas. E até os indígenas são sobre a xenofobia. Né? Então, Exato, exato. Até o. não perdoa ninguém. Ninguém sai ileso daqui, velho. Então. Uma vez eu tava passando na rua, eu encontrei um cara e um indígena, ele falou assim, ó o índio aí, E chegou do nada assim, falou assim, ó o índio aí, Passou no meio da rua fazendo isso. E ele achando que é o cara mais legal da rua, velho. Do nada, É, velho. não, Cara, sem eu noção, totalmente mano. não entendi isso. Por que ele fez isso? Voltando no assunto assim de choque cultural, de diferença de costumes, todo ano eu vou pra Paraíba pra visitar minha família. Sim. E, tipo assim, é muito diferente, assim, tem algumas palavras lá que é diferente. Aí quando eu chego com sotaque diferente, que lá eles não. O T deles não é tipo chocolate, lá é chocolate. Sim. E aí, sim, quando, sim. quando eu chego, eu Chocolate. falo. Chocolate. Então. Chocolate. Aí quando eu chego e falo do meu jeito aqui, com o sotaque daqui Puxando paulista. Puxando S. Então, Sem eles cedilha, ficam me encarando de um jeito. Vai vendo. Às vezes eu ia comprar pão e lá não. Aqui a gente fala média. Lá não, lá é pão francês. E aí eu cheguei e falei, me vê 3 médias. Aí eles ficavam me encarando. O que é média, né? Então. Dá 3 médias. É só na Baixada que é a média, né? Que eu saiba, só na Baixada mesmo. Aí quando eu ia brincar com a minha prima e com os amigos dela, que assim, eles não me zoavam, mas tipo, eles ficavam achando que eu era um alienígena lá, que era diferente de todo mundo. Mas costumes, né? Não, Costumes pior é que diferentes. você toma uns bagulho desse só de ser de estado diferente, velho. Então, acontece com todo mundo. É incrível, como eu não perdoo ninguém. Não. Todo mundo. Acontece. Continuando sobre esse assunto assim de relações e tal, a gente podia chamar aqui o Thiago, que a irmã dele tá morando em Portugal, e eu queria que ele viesse aqui para falar bastante sobre como as pessoas reagem ao fato de saberem que a irmã dele mora em Portugal, como que ela lida com o fato de ser brasileira lá em Portugal. Pode vir aqui, Thiago, por favor. Oi, eu sou o Thiago, eu sou brasileiro, eu estudo aqui no Colégio Integração. E é isso. Pode comentar um pouco sobre a sua irmã, o fato da sua irmã estar morando Tudo em bem. Portugal? A minha irmã, ela foi pra Portugal ano passado, abril do ano passado, e ela tá morando lá um ano? Mais de um ano. E aí ela comenta sobre que ela prefere. Ela veio aqui há uns 10 dias atrás. Ela tava aqui. Ela veio passar 2 semanas. E aí ela fala que a gente tava tentando deixar ela ficar, né? Pra ela não voltar pra lá, né? Bate a saudade. E aí ela fala que ela prefere ficar lá porque... eu fui lá em Então, julho. Sim. E aí ela fala que ela prefere ficar lá porque questão da segurança, questão da cultura, que é muito melhor. Porque, assim, você não vê policial lá na rua. Porque simplesmente não precisa. E se você me perguntar onde é a base assim, da polícia, eu não vou saber responder. Porque eu não sei onde fica, porque não tem. E cultura também tipo, você anda aqui na rua, você vê latinha de garrafa, você vê saquinho de salgadinho. Não tem nada. Não tem nada. Então ela prefere ficar lá, porque lá é muito mais limpo, lá tem muito mais segurança. Ela já fez amizade lá. Então ela fala que ela prefere ficar aqui, porque... ela prefere ficar lá por causa da cultura. É isso.
Você disse, né, que foi para lá, e eu queria saber qual foi a reação dos portugueses lá, quando você chegou lá e viu que você é brasileiro. Muitos portugueses me ignoravam só pelo fato de eu ser brasileiro. Tipo, porque eu chego lá e eles falam português de Portugal, né? Então eles puxam o S, eles puxam o R. E aí eu falo assim, sabe? Tipo, eu sou assim e tal. E eles chegam, eles me ignoram. Eu já tentei, tipo, falar com gente da minha idade. Eles simplesmente viraram as costas pra mim. Foram embora, enquanto eu tava falando. E aí... E não só comigo também, né? Com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã. Muita gente ignora a minha irmã. Pelo fato dela ser brasileira. E é isso, tipo, eles ignoram. Ou eles ignoram, ou eles não ignoram e, tipo, falam seco, grosso, assim, sabe? Tipo, sim. eles só... As pessoas Só- são muito ignorantes. E... Sobra nada. E aí... E, tipo... É isso, sabe? Ou eles ignoram, ou eles falam grosso. E pouca gente me trata bem. Tipo, pouca gente tem empatia. Sim. Pelo menos tem alguns que se salvam. Sim, Não são todos, no geral. Recentemente, eu tava tendo várias coisas assim na internet de portugueses falando sobre brasileiros, ameaçando os brasileiros. E eu não consigo entender por que tem tanto. Como alguém consegue ter tanto ódio assim por outra pessoa, só pelo fato dela estar lá existindo, tendo a vida dela. E eu acredito que as pessoas são muito ignorantes, assim, são muito extremas. Deveria ter uma empatia, assim, se colocar no lugar do outro. Falta isso na sociedade. Não só brasileira, mas sim no geral, de outros países. Quando você falou assim pros seus amigos e tal, que sua irmã estava morando em Portugal, reagiram positivamente ou negativamente? eles ficaram surpresos, assim, porque não é sempre que um brasileiro, ele pode, tipo... Não sei se por causa do salário, eu não sei. Mas não é sempre que eles podem, tipo... Ah, eu vou pra fora do país todo ano. Porque, eu não sei, sabe? Tipo, talvez seja o baixo salário, talvez seja... Talvez eu queira economizar. Então, tipo, eles ficam surpresos. Tipo, nossa, você vai pra Portugal todo ano? Oh, Você é rico. salário Começam, ai, sou riquinho, não sei o quê, não sei o que O lá. salário do E, país tipo, é baixo. sendo que, tipo assim... Sabe? Sim. Não... Já houve uma zoação, assim, por parte dos brasileiros, depois que você voltou de Portugal e tal. E eles começam a falar um monte de coisa. Tipo, ai, quando você voltar, você pode, por favor, devolver o nosso ouro? Imaginei. Não sei o quê. Imaginei. É Eles- sempre a mesma piada, cara. E eles ficam, tipo, nossa, você vai pra Portugal que escreve de muita gente do nosso país? Eu fico, gente, Tá bom. minha família. Fazer o quê? Tipo, é isso, sabe? Tipo, eles ficam falando um monte de piadinha assim. Eu fico, tipo, cara, é só um país, sabe? É só uma família. Minha família. Eu preciso ver minha família. Gente, tipo assim. Eu lembro que depois das férias, detalhe, nós três fazemos parte da peça que tá tendo cola de integração, da Alice no País das Maravilhas. E eu lembro que depois das férias, você não veio, acho que por umas 2 semanas, porque estava preso no aeroporto de Portugal e tal. Como que foi, assim, ficar lá sem conseguir voltar e tal? É, tipo, eu não sei. Eu acho que é porque tava em greve. E aí a gente teve que ficar mais tempo. Porque tava em greve e ninguém entrava, ninguém saía e ficava lá. E a gente já queria ir embora, porque isso aqui é cansativo. Eu fiquei um mês. Tipo, apesar de ser, tipo, eu vou ver minha família e tal, eu vou conhecer lugares novos. Chegava a ser cansativo, sabe? Tem uma hora que você só quer a sua casa. Sim. E aí, tipo, ficava lá e eu ficava, mãe, vamos embora? E ela falava, não dá. Mãe, vamos embora, não dá. E chega, eu cansei, sabe? E aí agora é só ano que vem. Agora, a que pergunta vem. decisiva, assim, pro futuro, você tem interesse de morar em Portugal? Uhum, sim, Me leva junto. leva. Legal. Inclusive, Tiago, você estava me contando de uma vez que você foi para França, né? Do mercado lá. Você podia comentar um pouco sobre isso? Tipo assim, a gente tava indo no mercado e era um mercadinho assim de... Mercadinho de bairro, sabe? Porque Sei, a sei. gente já tava indo embora, a gente tava em Paris.
E eu não sei se eles são acostumados a gente de outros países. Mas sim, eu sofri xenofobia em Paris também. Tipo, mesma coisa de Portugal, sabe? Me ignoravam. Ou, tipo, não respondiam minhas perguntas porque eu tava falando inglês, porque talvez eu não saiba falar em francês. E aí, tá bom, a gente foi embora da França, a gente tava indo pra rodoviária de uma cidade do interior da França. E aí a gente tava indo no mercado pra gente comprar umas coisas pra gente comer. E só tinha gente brasileiro, né? Porque normalmente não tem brasileiros assim, né? No interior. Sim, sim. E só tinha gente brasileiro. E aí a gente foi lá, pegamos as nossas coisas, né? Pra comprar. Quando a gente chegou no caixa, viram que a gente não tava falando a língua deles. E pediram pra abrir a nossa mala. Só porque, tipo, a gente era brasileiro e tal. E ele tava falando, tipo... Tinha uma pessoa do lado dele. E ele tava olhando, tipo assim, ó. Tipo, ó. Estrangeiros. Porque talvez ele achava que a gente tava roubando. Só porque a gente é brasileiro. E eu tenho uma pergunta. Eu vi num site, uns vídeos na internet, sempre dizem que Paris tem um cheiro muito ruim, é verdade? Uhum. Tem cheiro de esgoto. Tem rato Nossa. andando. Tem rato, tipo... Na Você rua? vê rato pelo país inteiro, pela cidade inteira. Nossa. Eu não imaginava, assim, que eles tinham esse preconceito e tal. Não, tipo, preconceito, infelizmente, tem em todo lugar. Mas eu não sabia que era nesse nível, assim, porque Paris é uma cidade tão turística e tal, que eu não... Me pegou desprevenido. Eles olhavam com cara feia pra todo mundo. E aí tem lixo na rua. Tipo, você vê, tipo... Eu não sei, eu acho que é mais sujo do que aqui, inclusive. Tipo, E aqui é bem sujo. é muito. Aqui é bem sujo, lá muito. se lá é pior. Nossa, então tem... E outra coisa, voltando pra Portugal, queria contar um negócio. Igual você falou, todas as escolas são integrais. Então, Sim, tipo, sim. você entra 8 horas, 7 horas da manhã, sai só às 6 da tarde. E aí é isso. E aí tem na frente das escolas, tem uma plaquinha. Tem, tipo, é a escola, aí tem uma rua no meio da escola. Então, é um lado Fundamental 1 pro médio e outro lado pequenininho, sabe? Tipo, do primeiro ano pra baixo. E nesse meio, assim, tem 2 faixas azuis, que é onde os carros param pra deixar as crianças na escola. Nisso tem uma placa, assim, que era tipo, o nome da placa é Beijinho e Saia. Então você tem, e tava escrito máximo 1 minuto. Então você tem 1 minuto pra dar um beijinho no seu filho e ir embora. Ah, que lindo. Legal. Caramba, legal. É isso. Ah, mas Diferente, cara. esse tipo de preconceito acho que tem tudo quanto é lugar, né? Porque da última vez que eu fui pro Japão, recentemente, mês passado, né? Eu fui pra renovar meu visto. Porque meio que visto é meio que uma autorização pra você entrar no país. O meu é de 5 anos. Então, ano que vem já ia vencer o meu e eu tinha que voltar pro país pra renovar meu visto. E nisso, eu e a minha família fomos pra imigração, né? Eu, meu pai e minha irmã mais velha. E nisso, eles deram um papel pra gente preencher. A gente preencheu tudo certinho, o papel. E o meu pai, ele nasceu no Brasil e tal. Ele é mestiço, meu pai, só que ele nasceu no Brasil, foi educado no Brasil, mas foi morar no Japão com 15, 16 anos. E meu pai errou algumas coisas no formulário de preencher. Daí, na hora que a gente chegou no balcão e entregou o formulário pro cara da imigração, o cara meio que achou que a gente não entendia japonês e ficou meio que de gracinha com a mulher do lado, falando: ai, gaidinha é difícil, né? Eles não sabem japonês, não sei o quê, e ficaram rindo na nossa cara. E, querendo ou não, meio que a gente faz parte do Japão. E eles não veem a gente como faz parte do Japão e isso me dói muito, sabe? Acontece. Na minha sala, eu tenho uma amiga minha que é japonesa, a família dela é do Japão, mas ela nasceu aqui no Brasil, a Lavínia Harumi. E aí ela tava falando que lá eles têm muita coisa assim com estrangeiro, por exemplo, com pessoas que vão morar lá nas escolas. Ela diz, parece que é meio separado, os brasileiros não estudam na mesma escola que os japoneses. Ela falou um negócio assim, eu não entendi muito bem, eu não sei se essa informação é verídica também. Ah, mas acho que no Brasil também tem um negócio assim, que escolas para comunidade brasileira, escola para comunidade japonesa no Brasil, né?
Daí tem escola específica para isso, mas tem gente que vai para escola normal, tudo certinho. Bom, esse foi um trabalho do Itinerário Cidadãos do Mundo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, viu? Muito obrigado, gente, por contar os relatos de vocês. Acredito que ajudou bastante as pessoas a entenderem. Tchau. Tchau.